Os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 19 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere daqui a pouco este programa também editado em podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h01 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Desde já agradecemos aí pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos às principais informações desta manhã. A gente começa com a previsão do tempo. Campos tem tempo parcialmente nublado, com sol entre nuvens agora neste momento. A previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mais um dia de calor nesse veranico do outono, finzinho do outono, né? Sexta-feira começa o inverno. Então, a máxima para hoje é de 32, a mínima é de 20 graus, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Flávio Serafini. Ele é sociólogo, professor da FGV, deputado estadual e presidente estadual do PSOL. O Flávio Serafini fala com a gente hoje sobre vários temas, inclusive greve nas federais, fala sobre a UENF, o ensino como um todo também estadual, uma emenda para um colégio em Goitacazes que ele conseguiu, e ainda fala sobre os conflitos, né, no Porto do Açu, naquela retroárea ali, daquela desapropriação daqueles moradores ali daquela região. Fala também sobre a mudança climática, tragédia no sul, né, e outras que são também anunciadas antes, e ainda governo Castro e uma projeção aí, uma análise sobre a eleição a prefeito de Campos, vista do Rio de Janeiro. É um olhar de fora, né, meio que de fora sobre o nosso pleito eleitoral de Campos, principalmente a prefeito, claro. E tem novidade e a gente vai falar sobre isso agora, porque a gente vai às manchetes do jornal Folha da Manhã, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, ficou muito mais fácil resolver aí, né, a sua vida, inclusive com relação não só a resultados de exames, mas também, sobretudo, com marcação de atendimento, horário de funcionamento e muito mais. Tem várias funções o aplicativo, é levinho, né, ocupa pouca memória e fácil para você utilizar. Baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal do jornal Folha da Manhã, tem no portal também, mas o jornal hoje é um impresso que está nas bancas desde cedo e nas casas dos assinantes. Na capa do jornal Folha da Manhã, Carla não poderá ser candidata a prefeita de Campos em 2024. TSE entendeu, por unanimidade, que tese do prefeito itinerante não pode ser afastada próximo da eleição. A gente fala sobre isso, né? E daqui a pouco o Aloysio comenta também os detalhes aí dessa informação que está na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Ponte da Integração tem entrega mais uma vez adiada pelo Estado. Agora é para setembro, à espera de 40 anos. Entrega estava prevista para junho. Hoje, dia 19,
passamos da metade do mês. Mas Castro fez novo anúncio durante reunião e agora ficou para setembro. Fachada da Igreja da Lapa terá nova pintura. Está na página 2, é destaque também aqui do jornal Folha 2. Comerciante morre em troca de tiros em Quissamã. Na capa da Folha da Manhã ainda é destaque. Edmundo Siqueira será novo membro do Copan. Está aqui a escolha da Associação de Imprensa Campista. Rio Negro, em exibição e debate na Vila Maria. Curso de cinema em pauta. Programação Museu Histórico comemora 12 anos. É destaque também lá na Folha 2. São 7h06. A gente quer começar esse programa. Deixa eu trazer aqui o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. Logo a seguir a gente traz o bom dia também, né? A gente começa essa pauta aqui com o nosso convidado, o deputado Flávio Serafini, já com a gente aqui, mas é capa do jornal Folha da Manhã. Eu vou pedir ao Aloysio para trazer mais detalhes sobre essa informação. Havia uma expectativa muito grande sobre essa notícia, se pode, se não pode, se Carla vem, se não vem. Aliás, como a Aloysio fez aí todos os destaques das pesquisas, a Carla Machado aparecia com 2 dígitos. Aliás, a única pré-candidata que, além do Vladimir, que apareceu com 2 dígitos é a Carla, ou seja, uma situação muito importante, né, nessa mexida aí dos movimentos do tabuleiro político de Campos. E, claro, com ela ou sem ela, ela mesma disse aqui pra gente, né, Luiz, numa pergunta sua, ela falou, podendo ou não, né, de qualquer forma, vou participar da eleição em Campos. Agora, está definido, ela não pode. Aloysio, bom dia, bem-vindo, sempre bom poder contar com você nessa bancada. Obrigado aí por hoje. Bom dia, Cláudio Nogueira, Berto na técnica, deputado Serafini, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Vinícius, pessoal aqui da assessoria, obrigado pela presença de vocês. O programa de hoje, eu sempre agradeço aqui, né, quem acompanha a gente nessa jornada de segunda a sexta, taxista, motorista aplicativo, professores, temos aqui um professor hoje da Fiocruz, pai de alunos, mas eu queria dedicar esse programa hoje, com a licença de Cláudio Nogueira, especialmente a Simone, né? Esse programa aqui vai dedicado a ela, muito obrigado. Né? Enfim, estamos aí juntos aí, isso aqui é uma família, né? A gente às vezes convive mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da nossa própria família. E Simone, um beijão para você. A Cristina Carla Machado, ela deu entrevista aqui no último dia 17, né? Tem um pouco mais de Não, fiquei emocionado aqui. A Simone é minha esposa, para quem não sabe, ela passou por uma cirurgia grande ontem, mas assim, foi uma bênção, só para a gente ter uma noção, houve uma retirada quase que mais da metade do fígado, 70% do fígado foi retirado, ela está com câncer, e assim, a reação e todo esse apoio seu e dos amigos aqui do trabalho, dos amigos dela, não pode passar realmente em branco. Eu quero agradecer também, e obrigado a você por tudo, obrigado a todos pelo carinho, mas ela foi muito bem, respondeu muito bem a uma cirurgia tão pesada, né, que é uma coisa muito... O câncer no intestino deu metástase no fígado, então... Mas assim, houve como o médico disse, a equipe médica afirmou, uma cirurgia muito bem sucedida e sem nenhum... todos os resíduos foram retirados, ou seja... Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecer ao pai, né, primeiro, mas a todos, muito obrigado, e a você, Luiz, obrigado pela força sempre. Nogueira, a gente é de fato uma família, né? E Simone é muito mais forte de todos nós e vai levar isso, né? Vai levar isso de letra. Um beijão para ela e boa recuperação aí. Em relação a Carla Machado, que é a manchete do jornal de hoje, é o assunto, né, desde ontem no dia. Eu viajei, na verdade, na quinta-feira e retornei ontem, no final da tarde. Esse julgamento já estava na pauta do TSE, é um caso análogo de Carla, né?
TSE se reuniu ontem, 2 ministros, a decisão foi unânime, como você destacou aí na matéria de Mário, boa matéria de Mário. Eu acompanhei o finalzinho do julgamento. Todos os ministros votaram, né, se for unânime, por óbvio, né, que não pode um prefeito reeleito concorrer numa eleição consecutiva municipal a prefeito. Foi unânime, mas 2 ministros, o Nunes Marques, a saber, o Nunes Marques e o Raul Araújo, eles demonstraram ter um entendimento pessoal de que a tese do prefeito itinerante, que é isso que eu falei, eleito 2 vezes, em sequência, não pode ser candidato a uma terceiro, porque no início, isso não é lei, né? A reeleição foi aprovada por Fernando Henrique, no segundo governo Fernando Henrique, né, pelo Congresso, muita polêmica em relação a isso, seria comprado ou não votos no Congresso, o fato é que foi, mudou, e a lei não fala, fala em reeleição para um mandato. Você teve, no início ali, enquanto isso não era regulado, prefeitos que saíam de outro município, reeleitos e se elegiam em outro. Tem casos. E aí, quer dizer, a jurisprudência, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal e do TSE, dos TREs locais, passou a formar jurisprudência, que é toda contrária a isso, né? Porque você, o que se entende? Que você estaria profissionalizando o prefeito. O cara concorre aqui em São João da Barra, concorre em São Francisco, concorre em Campos, concorre em Macaé. E o Nunes Marques e o Raul Araújo, esses 2 ministros do TSE ontem, demonstraram ter um entendimento pessoal de que isso pode ser mudado sim, pode ser discutido lá na frente. Mas dada a exiguidade do tempo para o pleito, isso não seria possível. Ontem faltavam 3 meses e 18 dias para a eleição. Hoje faltam 3 meses e 17 dias. É muito pouco tempo. E realmente, muito se reclama no Brasil da falta de segurança jurídica, né? A cada nova eleição, a gente faz eleição há muito tempo, cada nova eleição você tem regras novas, né? A pesquisa, por exemplo, que você citou, quando o Carla realmente aparece com 2 dígitos, é a única fora do Vladimir a aparecer com 2 dígitos. As pesquisas, até a última eleição municipal, você podia divulgar sem registro do TSE até as convenções. Mudou, agora durante todo o ano eleitoral você tem que ter, acho que está correto, né? Mas enfim, eu quero citar exemplos de mudança de entendimento jurídico, né? A gente sempre falou aqui, isso não é questão de, as pessoas, política no Brasil, né, confundem muito a sua opinião enquanto analista, enquanto vontade. Uma coisa é o que eu quero que seja, isso é questão minha pessoal. Outra coisa é o que eu vejo que vai ser, né? A gente afirma aqui há muito tempo que Carla não vai poder ser candidata, não ia poder ser candidata. Arguimos isso a ela, até usamos aqui com ela, onde o deputado Serafim está agora, uma tese concreta, ela não quis, ela quis tergiversar para responder sobre isso, eu insisti, Carla é Carla, ficou, né, não gostou muito, mas eu falei, então, Carla, vamos usar um caso concreto de um caso do seu partido. No caso, ela é do PT. Lula, 2018. Lula estava preso desde abril daquele ano, né, condenado naquele momento em primeira e em segunda instância. Se a questão foi justa, não, isso é outra coisa. Eu acho até que não foi. Mas esse é outro problema. O fato é que naquele momento ele estava condenado e preso. Levou o nome dele constava como candidato pelo PT a presidente da República. E, diga-se, liderava as pesquisas, todas as pesquisas, à frente do Bolsonaro, até que o TSE, então presidido pelo ministro Luiz Barroso, hoje tido pelo bolsonarista como lulista, Barroso vai e fala, não pode. Naquele momento, se troca para Haddad, e a coisa dá certo, porque Haddad passa Ciro Gomes passando e faz o segundo turno com o Bolsonaro. Perde, mas faz. Né? Então, eu usei esse exemplo para Carla. Isso foi feito no seu partido. Isso poderia ser feito aqui, quer dizer, pela lei, você pode mandar o nome do candidato 20 dias antes do pleito. 6 de outubro, 16 de setembro. Então, um nome faz a campanha, sai, troca para outro. No caso, seria Jefferson, né, que sempre se fala, né? Agora, pelo visto... Porque também tem outra coisa. Você tem conversa que você mantém aqui, como a gente vai manter com o deputado aqui, em on. Tem conversa que você tem em off. Em off todo mundo sabia que não podia ser. Vamos falar a verdade. Eu falei com vários dirigentes do PT e advogados. Todo mundo sabia que não podia ser.
O TSE, o Supremo não vai mudar o jurisprudência por causa de um caso, entendeu? Não vai acontecer isso. Isso não é uma vontade que Carla não seja candidata, acho que ela enriqueceria o pleito. 4 vezes prefeito de São João da Barra, deputado estadual. Mas o fato é que isso não é expressão de vontade, mas é uma constatação de uma ordenação jurídica existente. Ela não vai poder ser candidata. Estamos falando isso aqui há algum tempo já e isso se confirmou. Né? Desculpa o preâmbulo, deputado, mas é porque é um caso muito, muito importante aqui para os rumos do município. Muda o jogo, né? Muda muita coisa nesse tabuleiro da política, nessa corrida aí, né? E a gente, aliás, muda tanto, depois a gente pode fazer um programa quase que sobre isso, né? Com aquela bancada nossa aqui, só analisando tentar projetar esses novos movimentos. A gente fez em 28 de outubro, não sei quanto tempo está em debate. Ouvimos 6 juristas, especialistas em direito eleitoral da comarca, a saber, Robson Marcel Júnior, procurador da LERJ, onde o deputado atua, a Priscila Marins, né, advogada com amplo, inclusive trabalhou com a própria Casa de Direito Eleitoral, o Vitor Queiroz, promotor de justiça, também com larga experiência em direito eleitoral, João Paulo Grande, advogado do Grupo Folha, também com larga experiência em direito eleitoral, José Paz Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos, e o Gabriel Rangel, que é procurador do município, de outro município também, ele é procurador de Campos, subprocurador de Campos, de outro município também, que agora eu não estou lembrando, ele é procurador de outro município, exerce procuradoria em outro município. Eu não sei agora se é legislativo ou executivo, mas também com vasta experiência eleitoral. Naquele momento, o Robson Maciel e o Zé Paz diziam, é possível uma reinterpretação, enquanto os outros 4 diziam, não vai ser. Né? E, agora, se é possível uma nova interpretação, é porque na atual não pode. Você não precisa entender de direito, basta entender de lógica. Ela não pode. E a fala mais forte disso coube depois, eu ouvi, nesse mesmo programa aqui, aliás, foi até para falar sobre natação, o filho dele campeão brasileiro de natação, mas em dezembro, o Kleber Tinoco, advogado da UENF, também com vasta experiência em direito eleitoral. E para concluir, ele falou, eu vou repetir, e se cumpriu. Abre aspas, Kleber Tinoco. Uma mudança que libere a candidatura de Carla Machado não vai acontecer. Ela pode disputar a governadora, a presidente, parlamentar, não interessa. Mas a prefeita não pode. Por que alguém se arriscaria a colocar um candidato correndo o risco de se tornar inelegível e ter os votos anulados? Isso pode ser uma estratégia, porque a legislação permite a alteração do candidato faltando 20 dias para o pleito. Você teria um nome que faria toda a campanha e aí outro candidato assumiria por ela. O que Kleber falou Sim. Lá em dezembro parece estar se cumprindo agora. Perfeito. E nesse caso aí, já nessa instância, já não cabe mais recurso. Eu não vi o final da matéria, mas eu acredito que dali para diante não tem mais recurso. É decisão final. Né? Então, a gente vai acompanhar agora e ver como é que vai ser, né, a reação de todos esses líderes, naturalmente, desses grupos que estão nessa corrida eleitoral em Campos. Luiz, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, deputado estadual, Flávio Serafim, sociólogo, professor da FGV e também presidente estadual do pessoal. Eu só estou na dúvida, como não deu tempo, corre foi grande aqui, se você é presidente da Comissão de Educação ainda. Estou nessa dúvida, mas eu trago o seu bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo e você já confirma aí pra gente. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos vocês aqui da Folha, muito obrigado por nos receber, parabéns por esse trabalho democrático de ouvir as diferentes vozes, muito feliz de estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, também me solidarizar aí com a Simone, o desejo, né, de rapidíssima recuperação, certeza que vai dar tudo certo. Bom, na verdade, eu sou professor da Fiocruz e atualmente não sou mais o presidente da Comissão de Educação da LERJ, sou membro da Comissão de Educação, continuo atuando. Ontem, inclusive, estive visitando aqui o nosso glorioso ISEPAM, que está, assim como toda a rede de educação do Estado do Rio de Janeiro, enfrentando uma série de dificuldades, mas com profissionais muito competentes, lutando para garantir uma educação de qualidade. Bom, obrigado por nos receber.
Luiz. Deputado, vamos começar pela estabelecer uma pauta, e a pauta começa com a educação, realmente. O grande assunto da educação, desde o dia 15 de abril, é a paralisação das federais, né? No caso, universidades federais e institutos federais. O próprio presidente Lula deu na semana passada, se não me falha a memória, uma declaração dizendo, acho que literalmente ele disse que a greve tinha ido longe demais. A gente sabe, o Brasil não vive um bom momento, a despeito dessa coisa de polarização política. O último governo federal não foi exitoso economicamente, fez uma série de PECs para tentar se eleger, quer dizer, a PEC lá os precatórios, depois fez a PEC do fim do mundo, enfim. Deixou muitas coisas em aberto, e a Haddad está comendo um cortado para tentar botar as contas em dia, né? Como é que o senhor vê essa greve? Como é que o senhor vê a declaração do próprio presidente Lula de que ela teria ido um pouco longe demais? Bom, Luiz, primeiro, eu acho que a gente está vivendo no Brasil um bom momento, um momento de reconstrução, né? A economia está entrando no seu segundo ano consecutivo de crescimento. O governo está muito pressionado, porque nos últimos anos de crise, algumas armadilhas foram sendo criadas, especialmente em termos de desonerações, subsídios aos grandes grupos econômicos, que agora estão cobrando uma conta do ponto de vista da gestão fiscal do Estado. Eu cito esse projeto do senador Pacheco de manutenção das desonerações das prefeituras e diversos grupos econômicos. Esse é um projeto incompreensível, né? Aquilo se deu num cenário onde o Brasil vivia uma das suas maiores crises econômicas das últimas décadas. Aquilo é uma desoneração feita com a poupança do trabalhador, porque na verdade é uma desoneração em cima da previdência pública. Aquilo não pode continuar, porque se aquilo continuar, daqui a alguns anos nós vamos ver de novo o discurso de que precisa rebaixar ainda mais as aposentadorias para equilibrar a previdência. Então essa desoneração, por exemplo, que o senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, está defendendo, é um absurdo, tem que ser interrompido. Assim como foi um absurdo na reta final do governo Bolsonaro, ele fazer aquela redução no valor dos combustíveis sem ter as compensações dos estados alinhavadas e passar a bomba para o governo seguinte. Então, a gente tem hoje, né, pressões sobre o governo Lula que são parte desse histórico dos anos que se passaram, que vão sendo empurrados para que o governo resolva. Mas mesmo assim a economia está crescendo, a política de distribuição de renda e de combate à pobreza foi reorganizada com Bolsa Família. Você tem uma política de retomada da valorização do salário mínimo, que é muito importante para reduzir as desigualdades, mas tem essa pressão fiscal, né, que a gente precisa enfrentar, né? O Brasil é um país que tem uma diretriz econômica saudável, né? Tem uma pressão exagerada sobre essa questão do equilíbrio fiscal. Agora, o governo Lula, na minha avaliação, está errando ao oferecer para os servidores públicos reajuste zero, recomposição salarial zero. É importante que todo mundo na sociedade entenda que o servidor não está querendo nenhum privilégio. Assim como todos os trabalhadores de carteira assinada anualmente têm o direito a pelo menos a reposição da inflação, e isso acontece com os aposentados do INSS, o salário mínimo vem sendo um pouquinho acima, a política que a gente concorda, porque o salário mínimo precisa ser valorizado, porque é o que remunera a grande massa de trabalhadores no Brasil, e ainda é um salário muito baixo, que faz com que uma pessoa que vive com salário mínimo não consiga manter uma casa e alimentar a sua família, então precisa melhorar até alcançar pelo menos isso, padrão de dignidade para morar e alimentar a família. Agora, os servidores no Brasil estão tentando se acostumar que ele fique 3, 4 anos com seu salário congelado. Isso não é aceitável. A gente, inclusive, elegeu o Lula com a expectativa de que ele retome uma política de garantir dignidade para os servidores. Então, a gente acha que o presidente Lula precisa se sensibilizar e dar essa resposta. Com o Bolsonaro, a gente sabe que foram 4 anos de sofrimento. O Lula, ano passado, entrou, deu 9%, ou seja, deu a inflação do ano passado e mais um percentual. Isso foi muito importante. Então, acho que isso dá até uma margem para o governo tentar negociar com as categorias. Agora, negociar em cima de 0% nos parece um equívoco, né? Lula
a gente concorda de que ele tem que manter os contratos do governo, tem que manter estabilidade econômica, mas essa estabilidade ela não pode se dar às custas dos servidores públicos. Então, a gente defende que o governo seja um pouquinho flexível e, assim como ele tem que, todos os anos, reajustar os contratos que estão em vigor, ele também faça a recomposição das perdas dos servidores públicos. Deputado, vamos partir para... a questão também econômica difícil na União e é difícil também no estado do Rio de Janeiro. A gente viveu aqui em 2013, 2014, ali, governo Pezão, a gente viveu cenas assim, eu trabalhei no ENF no começo dela, então tem muito carinho pelo ENF. Lá, a gente tem, o pessoal lá fala, né? Eu sou do tempo do barro vermelho. Eu sou do tempo do barro vermelho, né? Porque chegava com a Paraty branca lá, ela saía ocre, né? Não ENF. Foi uma luta pela qual o Grupo Folha se engajou à época, né? Desde a assinatura lá atrás, Moreira Franco, com o decreto que criava, depois quando o Darcy encampa a ideia no governo Brizola. Enfim, é um ENF muito, muito importante, muito querido de todos nós. É aquela situação ali de 2013, 2014, onde o Estado quebrou, a gente teve que literalmente professores recorrer à caridade de doação de cesta básica para ter o que comer, até porque o ENF exige dedicação exclusiva, como as grandes universidades brasileiras, está certo que seja assim. É uma situação que é surreal, né? Eu tenho muito vívida essa imagem na minha cabeça. Um cara com doutorado, um currículo Lattes extenso, vai recorrer à doação de cesta básica para se alimentar e a sua família. E o governador Cláudio Castro, recentemente, nessas negociações do Estado com a União, né, falou que os servidores podiam ficar, soltou isso, ficar sem receber novamente. Como é que o senhor vê o ENF hoje e como é que o senhor viu essa alegação do governador de que se o acordo do Estado com a União não andar, isso poderia acontecer novamente? Bom, o governador Cláudio Castro é um irresponsável e está, de fato, nos empurrando para um novo cenário de crise. Primeiro, ele foi um dos governadores que aderiu monocraticamente, primeiro, e depois jogou para a Assembleia referendar a decisão dele. Essa iniciativa eleitoreira do Bolsonaro que eu fiz referência, de redução do ICMS sobre os combustíveis, que foi o Bolsonaro ele fez uma política com chapéu alheio. Ele reduziu combustíveis, impostos sobre os combustíveis, impostos cuja maior incidência é nos estados. Então o Rio de Janeiro, naquela brincadeira ali, perdeu cerca de 7 a 8 bilhões de reais anualmente. Hoje, se você me perguntar qual é o tamanho do buraco econômico no estado do Rio de Janeiro, eu vou te dizer, é de cerca de 7 a 8 bilhões anualmente. Exatamente o impacto da queda da receita do ICMS. Sendo que, como a queda da receita do ICMS já está entrando no seu terceiro ano, começou ali 2022, passou 2023, agora 2024, 2023 já foram tomadas medidas para tentar equilibrar as finanças que poderiam não ter sido tomadas até agora, o que daria ainda mais margem para o governo do Estado nos próximos anos se equilibrar, enquanto tem que tentar fazer o quê? Tem que tentar refinanciar a dívida do Estado. Isso é um problema estruturante, que não começou agora, que na verdade vem desde lá da década de 90, quando o governo Fernando Henrique reorganizou a dívida dos estados, no bojo do que foi a criação do real, a privatização dos bancos estaduais, de diversas empresas públicas, teve ali um processo de reorganização da dívida. Além disso, o governo Cláudio Castro ele contou com uma quantidade de dinheiro que o Estado do Rio de Janeiro SEDAI não vê há cerca de 15 anos. Privatização da SEDAI e congelamento do pagamento da dívida. A verdade é que nos anos 2021, 2022, o governador Cláudio Castro queimou mais de 10 bilhões de reais. É uma quantidade de dinheiro muito grande que entregou muito pouco. A gente viu o governo, por exemplo, fazer asfaltamento de ruas em bairros de cidades pequenas, de cidades do interior. Isso não é função do governo do Estado. Campos, por exemplo.
Isso não é função do governo do Estado. Mas as ruas precisavam ser asfaltadas, mas o governo ficar fazendo tarefa da prefeitura impede o governo de tomar medidas mais estruturantes que impulsionem o desenvolvimento econômico. O Estado ele tem capacidade de fazer isso numa escala que as prefeituras não têm. Quando o Estado faz o que as prefeituras têm condições de fazer, como asfaltar ruas, prefeituras que também receberam dinheiro da SEDAI, no geral, o Estado está fazendo o quê? Está perdendo ferramentas de fato, impulsionar o desenvolvimento do Estado para que a gente volte a crescer, para que a gente volte a arrecadar mais, para que a gente volte a ter mais emprego, economia circulando, economia virtuosa. Então a gente teve aí, no governo Cláudio Castro, a perda de uma janela de oportunidades muito grande com o dinheiro que o governo teve disponível para investimento, que foi com a privatização da SEDAI, que, inclusive do ponto de vista econômico, da maneira que o dinheiro foi queimado, reforça o que a gente dizia que era um erro. A SEDAI era uma empresa lucrativa, que dava R$1 bilhão por ano. Hoje a gente está falando que o nosso déficit é ao redor de 7 bilhões. Se tivesse a SEDAI, era 1 bilhão a menos. Além da gente continuar com a gestão pública da água, que é um bem essencial para a vida da população. Então, o governo Cláudio Castro perdeu essa janela de oportunidade e agora está ficando encalacrado e está fazendo uma narrativa de tentar culpabilizar o governo federal pela crise que o Rio se encontra. Isso não é verdade. O regime de recuperação fiscal é muito ruim, exige uma lógica de arroxo que atrapalha o crescimento, especialmente a partir desse momento que a gente está, que é, né, os anos posteriores à assinatura do acordo, mas no ano da assinatura do acordo e no ano seguinte, o governo recobrou capacidade de investimento e desperdiçou. Você vê aqui o nosso caso aqui da própria ponte. De novo adiada. De novo adiada, empurrada para a véspera da eleição, uma ponte que tem uma importância social, cultural, econômica para a região, e o governo não teve capacidade. Eu cito esse exemplo aqui como um exemplo do que tem acontecido com o governo Castro. O que ele tem na sua agenda que seria positivo está sendo postergado, não está sendo concluído, não está sendo feito, e o Estado do Rio de Janeiro precisava, enquanto teve capacidade de investimento, que as coisas acontecessem para que ele saísse da crise. Então, assim, o cenário é difícil, e assim como aconteceu lá em 2015, 2016, eu estava iniciando meu primeiro mandato na Alerj, se vier uma crise mais profunda, as universidades, assim como a FAETEC, o nosso sistema, né, que é bem frágil, né, bem mais frágil do que essas nossas políticas educacionais de ciência e tecnologia, mas o nosso sistema de assistência social, de cuidado com a criança e adolescente do Estado, tendem a ser os primeiros setores a sofrer e aqueles que vão sofrer mais, com salário cortado, etc, etc. Mas tem caminhos, né? O governo federal, pela primeira vez nesses 30 anos, botou uma proposta na mesa disposto a renegociar os juros da dívida dos estados. A dívida dos estados ela é reorganizada, né, pela inflação mais 4%. O governo federal apresentou uma proposta de reduzir em 2% a correção dessa dívida, desde que o valor equivalente a essa economia fosse investido em educação. O governo do Estado do Rio de Janeiro rechaçou essa proposta. Mas eu acho que o governo do Estado do Rio de Janeiro tinha que se apegar a essa proposta e abrir uma negociação, naturalmente, que no nosso caso precisa ter alguma poupança, ou seja, o governo não tem os 7 bilhões que tem que pagar de dívida para investir em educação, mas tem pelo menos parte disso. Eu acho que o governo tinha que se apegar a essa proposta e abrir uma negociação concreta. A gente tem, sim, um compromisso de melhorar a educação do Estado, de aumentar o investimento, tem fonte financeira para isso, porque, na verdade, hoje o Estado do Rio de Janeiro desrespeita a lei do pré-sal, que prevê que uma parte dos postos do petróleo mais recentes tem que ter 75% dos royalties dela destinado para a educação e 25% para a saúde. Hoje o governo do Estado do Rio de Janeiro desrespeita essa lei, então está anualmente deixando de investir em educação, nesse ano agora de 2024, quase 3 bilhões de reais, em saúde quase 1 bilhão de reais. Com esse dinheiro, por exemplo, do governo estadual cumprir uma lei que ele está descumprindo, ele conseguia fechar esse acordo com o governo federal, conseguia tirar a corda do pescoço, reduzir a taxa de juros sobre a dívida e, com isso, sair do cenário de crise. Com isso, por exemplo, ajudar o UENF, que precisa retomar investimentos. A gente precisa que tenha, enfim, o campus da UENF no município de Itaperuna. A gente precisa que haja uma recomposição salarial para os professores da UENF, que estão com seu salário congelado há tanto tempo, que hoje, comparando com o salário de um professor da UERJ, um professor da UENF que tem 15, 20 anos de casa,
com dedicação exclusiva, está recebendo menos que o professor da UERJ, que só tem 5 anos. Isso é uma distorção. Né? A gente precisa enfrentar esses problemas e tem condições, mas nos parece que o governo do Estado tem tido pouca capacidade de fato, se movimentar para enfrentar esses problemas. Você falou corretamente, foi a crise, eu joguei ela em 2013, 2014, foi 15, 16, eu estava conferindo aqui. Em 2013, 2014, ela começou a ser criada. Ela estourou. Não, mas a questão da doação das cestas básicas, ela causa mais falimentar, né? A olhos vistos, né? E lembrar que as pessoas, a coisa de CMS, né? Em termos eleitorais, ela deu certo, a conta está vindo. Há que se lembrar que até julho de 2022, Lula liderava todas as pesquisas na faixa de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal básica. O que a gente chama de classe média baixa, mas é o pobre que acha que é classe média, de fato. A partir de julho, Bolsonaro passa a liderar nessa faixa, e aí começa a endurecer a eleição, porque entra esse mestre combustíveis, né? O cara não faz... isso percebe o preço na bomba mais barata, ele não percebe que isso tem um custo lá na frente. E estamos agora falando sobre isso, né? Então você que mudou o voto lá em julho, segundo as pesquisas lá de 2022, o preço uma hora chega, né? Uma hora a fatura vem. Mas, deputado... E, Luiz, só uma observação sobre isso. E agora, no início do governo Lula, ele mostrou que também era possível você incidir sobre o preço dos combustíveis sem ter essa queda de arrecadação tão grande. A mudança de preço da Petrobras, que se deu de uma forma bastante moderada, bastante equilibrada, tanto que a empresa continua funcionando muito bem, deu margem para uma recomposição parcial desse valor dos combustíveis, né? Inclusive aliviando um pouco a pressão dos estados, mas principalmente o que também havia acontecido de queda na arrecadação do governo federal. Só que isso não devia ser feito nas vésperas da eleição de uma forma lamentável e irresponsável como foi. A gente acha que, obviamente, tem que ter um controle do preço dos combustíveis, mas o que o Bolsonaro fez ali foi uma irresponsabilidade eleitoral visando lucro político. Teve esse lucro político, mas deixou o país muito impactado do ponto de vista econômico. Vamos falar um pouco da situação para além da UENF, né? A UENF é muito importante, logicamente, que é o outdoor da educação estadual aqui em Campos e na região, mas a gente tem atuação de Estado, né, em várias escolas. Eu, por exemplo, sempre falo isso, eu sou fruto do Liceu Humanidade de Campos, eu estudei em escola estadual, que sempre foi até na minha época, você está ficando velho, na minha época e tal, mas até a minha época ali, nos anos 80, era referência de qualidade de ensino em Campos. Talvez hoje não seja mais, infelizmente. Mas como é que o senhor vê o ensino estadual como um todo? O senhor que é professor, tem atuação parlamentar calcada na área, como é que o senhor vê o ensino estadual como um todo? Olha, a gente vive hoje uma crise na nossa rede estadual. E eu exemplifico essa crise com 2 elementos que para mim são os mais importantes. Primeiro, a gente tem entre os salários das redes estaduais no Brasil, os salários mais baixos. O Rio de Janeiro hoje paga salários mais baixos que o Maranhão, que o Ceará, que Pernambuco, mesmo que estados pequenos e pobres como Sergipe ou Alagoas, né? O seu professor que está entrando na rede. Isso desestimula, isso faz com que a rede estadual seja um espaço, muitas vezes, onde o professor fica temporariamente. Ele entra ali, primeiro emprego, né? Entrava, porque agora nem concurso tem tido, eu vou falar disso. Depois ele passa para o município, seja para Campos, para São João da Barra, para Angra dos Reis, para onde for, ele sai e vai para esse município, porque esse município, 90% das vezes, paga melhor. São poucos os municípios do estado que pagam menos que o estado. Então, o estado virou, de alguma forma, para os professores, um espaço de trabalho pesado, né? Porque paga mal e isso acaba extenuando. E segundo, o estado do Rio de Janeiro hoje tem uma carência de 10 mil professores, que é o que se chama de carência estrutural, entre 10 e 15 mil professores. E tem uma carência real, eles fazem essa diferenciação, né? Carência estrutural e a carência real. E uma carência real de 3 mil professores. O que é a carência real de 3 mil professores? É que tem disciplinas, tem matérias sem professor. Precisaria de 3 mil professores para que todos os alunos tivessem aula de todas as matérias. Isso significa que a gente tem hoje no Estado quase 30 mil tempos de aula que esses alunos que ficaram 3 anos de pandemia,
impactados na sua formação, chegaram no ensino médio já muito impactados por isso. Estão cursando o ensino médio, alguns sem aula de matemática, outros sem aula de física, outros sem aula de português, outros sem aula de história. Então, é trágico. O que está acontecendo hoje na rede estadual é trágico. Isso afeta igualmente todas as escolas? Não. Por exemplo, é possível que as escolas da Zona Central de Campos tenham menos carências. A gente vai para cidades um pouco mais afastadas, né, de centros, né, com mais professores, mais oferta de mão de obra qualificada, essas carências aumentam. A gente, por exemplo, na região metropolitana, vai na Baixada Fluminense, as carências são maiores. Vai no eixo Rio, Niterói, até Caxias, ali as cidades um pouco mais próximas ali da região metropolitana, você tem menos carência. Mas é grave. Nossos alunos estão se formando no ensino médio sem ter sequer aula de todas as disciplinas, e quando tem aula com os professores mais mal pagos do Brasil. Então, isso é o desenho de uma crise, isso se reverte em índices, só que os índices são muito facilmente manipulados. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro aprendeu há alguns anos que quando ele reduz a educação de jovens e adultos, ele melhora seus índices. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos é aquela educação voltada para o cara que já trabalha, que não conseguiu concluir a escola, né, na idade considerada correta, né, até os 18, 19 anos. Então tem mais evasão, tem, né, mais dificuldade de conclusão do curso. Aí eles querem melhorar o índice, o que eles fazem? Se livram desses alunos, abrem menos turma, não mobilizam a sociedade para que quem não terminou a educação básica vá terminar. Com isso você melhora os índices. Então, essa questão dos índices, elas são falhas. Mas mesmo nos índices, o Rio de Janeiro está sempre num lugar sofrível. Paga mal, não completa seu quadro de professores e não tem uma política educacional que oriente, né? Ontem, por exemplo, eu visitei o IZEPAM, que é da FAETEC, não é da rede SEDUC, que é a nossa maior rede que atende todo mundo. O liceu, né, é da SEDUC. Lá no IZEPAM, o que a gente vê? Há mais de 10 anos que todos os professores da educação infantil dos primeiros anos de ensino fundamental são contratados. Vira e mexe, os contratos vencem. As turmas ficam meses sem a cobertura de professores. As crianças têm que voltar para casa, ficam semanas, meses sem aula. Os contratos são mal organizados agora mesmo. Está para vencer os contratos. No dia 12 de julho, vencem todos os contratos do IZEPAM que garantem todos, 100% dos professores da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental. Então, a partir de 12 de julho, pode ser que a gente tenha um apagão e que o IZEPAM tenha que ficar fechado para esses anos de escolaridade algumas semanas, porque não tem professor. Isso é um absurdo. A situação não pode ser tocada no improviso, no vamos ver se dá, vamos correr atrás de fazer uma chamada para contrato temporário a tempo. Infelizmente, a gente vive hoje essa realidade na educação do Estado do Rio de Janeiro. Não tem planejamento, não tem prioridade, deixam a situação de falta de professores chegar ao limite, só convocam, só fazem iniciativas importantes quando o Ministério Público entra com ação judicial. Aliás, hoje mesmo, os últimos 3.000 professores convocados no Estado foram fruto de uma denúncia que eu fiz ao Ministério Público. Levando esses números que eu estou partilhando aqui com vocês agora, o Ministério Público moveu uma ação civil pública, o governo do Estado chegou a um acordo com o Ministério Público, fez um termo de ajuste de conduta e, com isso, convocou na rede estadual de educação cerca de 3.000 professores. Desses, 2.000 e alguma coisa já tomaram posse, mas mesmo assim as carências são enormes e a gente continua lutando para mudar esse quadro. E teve a pandemia. Falou, Teve isso, exatamente. Teve essa evasão ainda, tem essa. O IZEPAM é fantástico, né? A estrutura dele, desde de ensino fundamental a formação profissional. Você sai dali um técnico, sai dali um profissional, muito bom. Entra uma criança com 2 anos e sai um adulto formado em pedagogia com 25. É fantástico. Uma instituição fantástica, 130 anos aí. Meus filhos estudaram João Marcelo Martins, que é também da rede FAETEC. Também muito bom, apesar daquilo que você falou, todo ano tem movimento, tem greve, tem paralisação justa, evidentemente a causa é nobre dos professores que recebem muito mal. Não sei se você consegue chegar a um êxito aí muito bom com o pagamento, com os servidores ganhando mal, com o seu trabalhador recebendo pouco, né? Isso é muito ruim. Você falando em criança, você é defensor do cartão de vacina nas escolas, né?
apresentar o cartão de vacina nas escolas, que isso aí também virou outra guerra. Mas eu queria só que você comentasse sobre a sua emenda que você conseguiu para o Colégio Estadual João Batista de Paula Barroso, que é bom, mas vai dar uma ciumeira nos outros grandes, não vai não? Você conseguiu uma emenda de 150 mil para esse colégio. Esse ano a gente iniciou na Assembleia Legislativa as emendas impositivas. São as emendas que o deputado aprova dentro de uma determinada cota que o governo é obrigado a investir. E dentro dessas emendas, 30% delas têm que ser destinadas à educação. Eu lutei, inclusive, defendi que tivesse essa cota de investimento para a educação, porque eu acho que é importante a gente buscar incrementar esse orçamento. E eu, como deputado, que assim, eu sou morador de Niterói, mas eu digo que eu sou deputado do Estado, né? Então eu trabalho pelo Estado inteiro. Uma das emendas que eu fiz foi para cá. A gente está lutando agora para que ela saia do papel. Como esse é o primeiro ano de implementação das emendas impositivas, elas ainda estão em fase de implementação. A gente espera aí nesse segundo semestre que o dinheiro chegue na escola para que as melhorias sejam feitas. E ano que vem nós vamos fazer de novo para outra escola campista. Nossa ideia é todo ano ir contemplando nas diferentes regiões, diferentes escolas, porque a gente vê que alguns investimentos básicos deixam de ser feitos, né? Ontem, por exemplo, eu fui lá no IZEPAM, aí tem uma batalha para que seja feito um elevador para garantir a acessibilidade. Os alunos portadores de deficiência não conseguem chegar ao segundo andar do prédio para ir ao auditório, para ir às salas de aulas, para ir a laboratórios. Então a gente fez uma consulta e esse ano, né, contemplou uma escola, ano que vem vai ser outra, para a gente conseguir angariar todas. Lá na João Batista de Paula Barroso, em Goitacazes, vai ser para a expansão da cozinha, não é isso? Essa emenda. Exatamente. A gente fez uma consulta aí à escola. A professora Natália, que é da rede, nos ajudou a dialogar com os diretores, com os professores, para saber quais eram as prioridades. E aí chegou a essa questão aí da cozinha, do refeitório. A gente acompanha muito a questão da alimentação escolar também, que é muito importante. A gente, infelizmente, vive isso num país onde um percentual grande da população ainda vive ali próximo à fome, etc. E acho que o Brasil tem aí um Plano Nacional de Alimentação Escolar. O Darcy e o Brizola nos ensinaram que a escola tem que garantir ao estudante condições dele, de fato, aprender. Ninguém aprende com fome, então pensar aí essas condições de produção dos alimentos, de refeição dos alunos, é algo muito importante. E é a nossa parte preferida da escola, né? A cozinha. De todas as salas é a que a gente mais gostava, né? Bom, são 7h48, eu quero só, deputado Flávio Serafini, fazer um intervalo rápido, Luiz, você que está nos acompanhando aí, para a gente fazer uma pausa e aí também virar a chave para outros assuntos. Tem muita coisa para a gente falar. Tem Dona Noêmia, já postou aqui, um abraço a você aí, reconhecendo o seu trabalho, Noêmia Magalhães, que é lá dessa área afetada do Porto do Açu. Afetada que eu digo que foi aquela meu pai do céu, desapropriada. Estou confundindo aqui, foi desapropriado algumas áreas, algumas propriedades, e a gente quer falar sobre isso. Existe hoje um conflito sim ali, e também sobre a mudança climática. A gente fala sobre isso daqui a pouco, próximo bloco. São 7h49 em Campos. A gente segue aqui hoje no programa com a Luiz Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com o deputado estadual Flávio Serafini. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Unimed Campos, e a seguir com uma dica aqui da Nauta XP, investimento para você investir o seu dinheiro no lugar certo com segurança. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diário.